ao vivo já. Tá ao vivo? Tá gravando? Hola, ¿cómo están? Dan Morales, ¿cómo estás? Creo que es tu amigo, Dan Morales, me parece. Es uno de sus amigos. E mentor Jânio. Olá, como está? Como você está? Bom, vou falar aqui um pouco em espanhol, porque charlas hispanas, e hoje o cenário vai mudar. O entrevistador vai virar entrevistado. Felipe e Giovana. Ou melhor, senhor e senhora. Muito bem, bem-vinda Kelly, minha sobrinha. Vamos falar hoje sobre casamento. Será que nesse século presente, século 21, século das renovações, dos relacionamentos, das inovações nos relacionamentos, será que ainda vale a pena casar? Será que algum jovem ainda quer encarar casar? Será que a vida de solteiro não é melhor? Ter uma vida descolada, pegar a grana, sair à noite, pegar as gatinhas, né? Ir para as boates, tomar uma, duas, três, quatro, cinco. Ser solteiro não é melhor que ser casado? Bom, é isso que a gente vai conversar hoje, e a gente vai falar um pouco com esse casal a respeito disso. Eles casaram agora já há quantas semanas? Vamos estar 3 anos. Oficialmente 4. No civil. Contando já no civil, 4. Então, já vai fazer quase um mês de casados. Estão, como dizemos, está fresquinho o casamento deles, está no início. Mas aí, hoje nós vamos ouvi-los para eles falar um pouco da experiência dele. Eu preparei algumas perguntas junto com a Nilce aqui. E vamos fazer para eles. Mas antes vamos pedir para eles se apresentarem um pouco, falar quem eles são, de onde vêm, vai fazer primeiras apresentações, saudar o pessoal. Fique à vontade. Bom, prazer, eu sou a Giovana, eu tenho 22 anos, eu sou professora de matemática, sou cristã, congrego aqui na Pintin Artes, na qual meu pastor é o Jânio, juntamente com a Nilce, e basicamente é isso. Meu esposo agora, oficialmente, né? Boa noite, primeiramente. Meu nome é Jonatas Felipe, tenho 27 anos, apresento juntamente ao pastor Jânio o Charlas Hispanas. Eu comecei sendo o entrevistado e novamente estou aqui. Que engraçado, tá fechando o ano como entrevistado, né? Fechando o ano como entrevistado. Deus. E retornei recentemente entre aspas, né, faz um ano já, aqui para o Brasil, aonde Deus permitiu eu estar agora congregando também aqui na Pintin Artes com o pastor Jânio e ter conhecido Giovana, que Deus preparou, juntou nossos caminhos, estavam bem longe, juntou nossos caminhos e hoje estamos casados, formamos uma família. Isso aí. E, bom, amigos, para a gente é um prazer conversar com eles. Na verdade, não é uma entrevista, não sou jornalista, né? Mas é uma conversa, um bate-papo, uma charla, né? Charlar. E o Felipe acho que esqueceu de falar espanhol, mas... Bueno, no, pero si usted quiere podemos hablar, no pasa nada. Bueno, los que van a ver en otra oportunidad después y son hispanohablantes, hoy vamos a hablar un poco sobre matrimonio y hablar con ustedes ya conocen Felipe y también Giovana y algunas tradiciones, y vamos a hablar con ella sobre matrimonio. ¿Por qué será? Muy bien. Y vamos a comenzar entonces. Quiero comenzar citando um texto que está lá em Provérbios. Eu tinha colocado no telefone, mas eu vou citar aqui Provérbios 18,
se eu não me engano, 18, 22, que diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. Aquele que encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. Então vamos lá? Põe a vinheta aí. Opa, mas na edição vai aparecer, tá bom? Joanilson, João Andrade, boa noite, minha irmã. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vale a pena casar? Sim. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Sim, né, Giovana? Sim. Muito bem. Disseram que vale a pena. E aí a gente vai ver, seguir com as perguntas aqui. Se vale a pena, por que vocês decidiram casar? Primeiro porque nós tínhamos já convicção, né? No meu caso foi uma resposta de oração. Então foi um domingo antes, eu orei ao Senhor e dei todas as características, e no outro domingo apareceu o Felipe. Então, quando eu vi ele pela primeira vez, claro que ainda não tinha um sentimento, porque eu tinha acabado de conhecer, né, já adiantando um pouquinho a história, mas eu tinha acabado de conhecer ele na igreja, e não tinha ainda um sentimento, mas tinha confirmação, porque ele atendia todos os requisitos, vamos dizer assim, né, que eu havia pedido para Deus. Então, eu já tinha essa confirmação. E com o passar do tempo, né, nós fomos aos poucos nos conhecendo e foi criando assim um sentimento, né? E como eu também vi, ele é um menino que tem conhecimento bíblico, é um menino cristão, que atende também os requisitos para mim, conforme eu já havia pedido para Deus, criou-se o sentimento e acá estamos, né, casados. Então, amamos um ao outro, então isso já bastava. Foi muito rápido, né? Depois vocês vão saber toda a história. Foi super rápido porque eu já tinha essa confirmação. E por várias vezes também eu orei novamente a Deus e Ele me confirmou em todas. Então eu já tinha plena convicção que seria Ele. Muito bem. E aí, Felipe, agora é a sua vez aí. Diz aí pra nós por que decidiu casar com essa moça aí. Então, nossa, eu lembro que fosse hoje, a primeira vez que eu vi ela de longe, assim, vindo, e eu tive aquele sentimento, a confirmação de Deus no meu coração, ele dizendo: você vai casar com aquela moça. E eu, não muito crente, tipo assim, será que é, será que não é? Mas aí depois, no próximo domingo eu vim na igreja aqui, e eu vi ela aqui, e mesmo assim a gente ainda nem conversava muito, era só no domingo, tipo, oi, boa noite, tchau. No máximo, às vezes brincava comigo e eu sorria só. Mas aí Deus uniu nós de uma forma muito surpreendente e especial e rápida. De uma pergunta foi surgindo e a gente começou a se aproximar e Deus confirmando aquilo que ele havia dito para mim no primeiro dia que eu vi ela, que era ela, e o sentimento foi crescendo. No começo eu falava, mas não, mas aí eu ficava assim meio que relutando, até que eu falei, aí eu orei a Deus e pedi se fosse, que a coisa ia, tipo assim, falando, destrincha, ia dar tudo certo. E Deus, surpreendente, gente, tipo, eu até falo pra ela, eu até escrevi uma cartinha pra ela, eu coloquei assim, eu coloquei ela como uma pedra preciosa de Deus que estava em cima de um monte. Deus pegou ela lá de cima e me deu na minha mão. Nossa! Esse povo é romântico, hein, gente? Rapaz é romântico. Mas eles vão. A história desse casal assim, é impressionante. É uma história que para mim é marcante. Mas assim, como a gente está falando de casamento, hoje em dia tem tido as pessoas têm tido uma concepção sobre casamento muito, eu digo que muito equivocada, muito diversa.
O conceito de casamento, entre aspas, mudou. Mas vou perguntar para eles, de uma forma bem rápida, o que é casamento? Vá. Para mim, primeiramente, é uma aliança, e essa aliança remete à aliança com Deus. Então, o casamento, basicamente, é uma aliança. Isso. Pode, se quiser comentar, ou pode continuar. Eu tenho também a mesma linha de pensamento, né, que era a minha esposa, que é uma aliança, né, e temos que olhar para o casamento como se fosse Cristo olhando para a igreja, né, que a igreja, nós somos a noiva de Cristo, então o casamento remete a isso, né. Muy bien. Mi Colombia, una foto. Bienvenido, estamos hablando sobre matrimonio con Felipe y Giovanna. Se casaron recién se casaron. Estamos hablando sobre isso agora, não? Bom, eles já disseram o que é casamento, já disseram por que decidiram casar-se. E agora eu quero saber deles, assim, quais foram os maiores desafios pré-casamento, às vésperas do casamento? Muitos, porque nós decidimos rápido, como já havia dito, então nós decidimos muito rápido. Então, no casamento tem custo, a gente também tem que pensar que também tem esse custo, só que olhando para os olhos humanos parece um tanto impossível. Em questão de 2 meses você construir, fazer uma festa, receber toda a sua família e amigos e saber que geraria um custo. Então, humanamente falando, parecia impossível. E essa foi a primeira barreira, se a gente fosse olhar com os olhos humanos, é claro. Então, essa foi a primeira barreira, que foi a questão financeira. Inicialmente, nós não tínhamos toda essa condição, e nem tempo suficiente para conseguir todas as coisas. Como mulher, a maioria das mulheres vão identificar comigo, se por uma roupa, por qualquer evento, a gente já demora, quem dirá um vestido de noiva, em poucos dias. No meu caso, foi quase na semana do casamento, então foi bem em cima. Então, essas foram as barreiras. A questão do tempo, porque foi um tempo curto, e a questão financeira. Mas, como eu disse, impossível nos olhos humanos, porque nós cremos em Deus e em todas as nossas orações colocamos Ele e fluiu. Muy bien. E a ti, Felipe, quais foram os desafios? Acho que foi, como a minha esposa falou, o tempo, principalmente com a nossa condição financeira, que a gente olhava assim e falava, meu Deus, e a data está chegando, e nós, meu Deus, e agora? E eu vejo que Deus, Ele quis nos ensinar que, às vezes, não devemos depender do dinheiro na nossa condição, nem sequer o tempo, porque foi uma coisa sobrenatural, Ele preparou tudo. Sim. Em tão pouco tempo, Ele preparou tudo e foi confirmando dia a dia. A gente orava, no outro dia já aconteceu, no mesmo dia já acontecia. Sim. Então... E foi muito necessário, amor? Porque a gente viu que com isso nós amadurecemos na fé ainda mais. Porque, claro que Deus, se Ele quisesse de uma maneira imediata resolver tudo para nós, na sequência, para que o dinheiro, tudo da mão, seria ótimo, mas a nossa fé foi trabalhada. E Deus, pouco a pouco, foi abrindo as portas. Às vezes, quando, por exemplo, na semana do casamento havia ainda coisas para pagar, para resolver, e não estava. Mas eu via a mão de Deus trabalhando principalmente a nossa confiança nele. Por muitas das vezes, nós cristãos e aqueles que não são, enfim, a gente ora já falando, Deus, esteja no controle, eu confio em Ti. Mas isso na prática muda muito.
Por isso que eu digo assim, que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que estamos orando. Às vezes a gente está pensando, mas que luta, meu Deus, na verdade é uma resposta de oração. A gente ora por muitas das vezes, Deus transforma meu caráter, aumenta a minha fé. Esse é o mecanismo que Deus usa também. Então eu vejo que foi necessário para já nos preparar e amadurecer na fé. Meu Deus. Bueno, y bom, disculpe, eu estou misturando espanhol porque a charlas hispanas, então, havia algumas pessoas também castelhano por WhatsApp. Graças por estar aí. Obrigado, Naraci, por estar aí. Um abraço. Obrigado por acompanhar a gente aí. Edvaldos, profissional de EduMT. E, bom, a segunda pergunta vocês deram um gancho para outra pergunta, né? A segunda, essa seria a quinta pergunta. Deus tem alguma coisa a ver com o casamento? O que Deus tem a ver com o casamento? Vamos lá. Tudo, né? Porque a aliança é pré-estabelecida por Ele. Né? Então, Ele é a base. Ele tem que estar presente, né? Sim. E a gente vê isso no nosso casamento, que desde o começo ele esteve presente, até em nos unir, porque foi sobrenatural como ele nos uniu, literalmente estávamos separados, um continente. Ele deve permanecer, né? Ele deve estar no centro da união. Não somente ele nos uniu, como ele permanece. Como que algo liga ao outro? Né? Não precisa de algo, se a gente for, por exemplo, pegar dois objetos, a gente quer colar esses dois objetos. A gente consegue só juntando? Não consegue, a gente pode esfregar aqui, não consegue, nós precisamos de algo. Este algo é Deus, que é o centro da nossa união. Meu Deus. Vocês viram? Outros de casais. Vocês viram, gente? São jovens, né? São jovens. Mas é interessante que eles disseram, essa questão de Deus tem tudo a ver. Infelizmente, vivemos um contexto onde, até mesmo no contexto cristão, dentro da filosofia cristã, a ideia de Deus no casamento tem sido abandonada. Se Ele foi o autor do casamento, se Ele foi, então Ele tem tudo a ver, como eles disseram. E nós temos visto muito desajuste no casamento, muitas separações, divórcios. Mas às vezes por falta de equilíbrio. E a pergunta que eu vou fazer tem a ver com isso, para o casal. Eu vou direcionar Felipe, e depois ele passa a bola para a Gelva, né? Tá bom? Obrigado, Salvador, por estar aí. Boa noite. Felipe, diz uma coisa, como ter equilíbrio e domínio próprio com relação às emoções, aos sentimentos dentro do casamento? Como evitar conflitos, tipo assim, você ter que se exaltar, como evitar, saber diferenciar o que é isso, né? Diferenciar esses momentos, como ter equilíbrio também. Primeiramente, eu acho que a gente tem que estar em constante oração, né? Constante oração, nunca deixar de orar, de procurar a Deus, primeiramente, né? Porque aí Ele vai te dando a sabedoria necessária e o controle, porque às vezes você pode chegar meio alterado do serviço, alguma coisa aconteceu, você tem que saber ter essa sabedoria e não levar isso para dentro de casa, né? E também há momentos para tudo, há momentos que deve se falar, há momentos que deve ficar calado e ouvir, né? Porque é preciso. Então, o que eu digo que primeiramente eu acho que tudo é pedir a Deus essa sabedoria, para Ele dar essa sabedoria diariamente, para a gente ter o controle das nossas emoções, né? Muito bem, agora é elas. Então, primeiro a gente tem que ter noção daquilo que nós somos agora. Por exemplo, eu agora sou esposa. Então, biblicamente, eu sei qual é o meu papel. E isso, em qualquer casamento, o homem e a mulher, eles precisam saber qual é o papel deles dentro de um casamento. Até para que um não invada o espaço do outro. A
Apesar de que somos, claro, uma só carne, certo? Mas cada um possui suas responsabilidades. O homem possui a sua responsabilidade, a mulher possui a sua responsabilidade, e a gente tem que ter sabedoria em lidar. Somos pessoas diferentes, mas a gente sabe aquilo que nós temos que ser. A mulher tem que ser a auxiliadora, o homem o cabeça. Então, todas essas coisas que a gente às vezes lê corrido na Bíblia, a gente tem que pegar com muito detalhe. A palavra ela é viva, ela fala conosco. Então, é a gente pegar e entender aquilo que está sendo dito. Né? E para evitar, é claro que vai ter, né, momentos, somos de cultura diferente, apesar de que nós não somos dessa cultura terrena. Né? Mas assim mesmo são costumes diferentes, mas nós temos que ter sabedoria. E uma dica que eu sempre dou, que nós temos que ter o diálogo. É fácil? Nem sempre, mas é impossível? Não. Deve ser colocado em prática e em consonância, claro, em oração. Não adianta a gente querer buscar trazer o marido para querer conversar com um nervo a flor da pele, nervosa, e vai falando coisas que não tem, que biblicamente não tem fundamento. Então, nessas circunstâncias, não vale a pena. Então, diálogo, só o diálogo não vai resolver. Nós temos que ter um respaldo bíblico e junto também com o diálogo. Não adianta eu ter muito conhecimento, saber quem eu sou, qual é o meu papel, se eu não converso com meu marido. E guardando tudo aquilo dentro do meu coração. E isso já vai gerar outra coisa. Então, é o diálogo, oração, leitura da palavra para entender qual é o nosso papel dentro do casamento. Muito bem. Então, a gente já viu um pouquinho de como falar, defender o que é casamento, falar um pouco sobre o porquê que eles decidiram casar, né? E eles também falaram se Deus, deram a opinião deles, se Deus tem alguma coisa a ver com casamento ou não. O casamento é o casal que decide, pronto. Eles já deram a opinião deles, já disseram. Mas se você tiver alguma pergunta para fazer para eles, você pode fazer, né? Que a gente repassa para eles tentarem responder, tá bom? Até o final dessa live aí, ou depois também, pode mandar no direct, que a gente direciona ao casal. Parte 2, quem sabe, né? Planejamento familiar e outras coisas mais. A gente pode tratar esses temas aí também. Mas agora, existe muita confusão com relação a dois sentimentos. Ou será que um deles é sentimento? Por exemplo, muita gente confunde o que é amor e o que é paixão. E eu vou ver aqui com o Felipe, e essa aqui eu vou direto para ele. Felipe, qual a diferença, na sua opinião, entre paixão e amor? Até sair de cena aqui, tá? Paixão para mim como eu digo, como eu expresso, é uma coisa momentânea. Você vê uma pessoa, aí você vai se sentir atraído pela pessoa, mas é um momento, tipo assim, pode durar uma semana, alguns dias, né? Mas para mim é uma coisa momentânea. Já o amor já é diferente, porque o amor você vai conhecer o profundo da pessoa, você conhece tanto as qualidades e o defeito da pessoa, e mesmo assim você decide continuar ao lado dessa pessoa, você quer essa pessoa do seu lado, nos bons e nos maus momentos você quer estar com essa pessoa. Isso para mim é um amor. Muito bem. Essa questão do sentimento. E na opinião de você, Giovana, amor para você é um sentimento ou é uma atitude? O amor? Então, Você uma atitude. escolhe, você decide amar. O amor, na verdade, eu tenho como amor, na verdade, um espelho daquilo que Deus projetou em nós, né? Exatamente o seu filho. Então, a gente tem um ponto de partida do que é aquilo que é o amor. Certo? Então isso reflete também no relacionamento de um homem com a mulher, ou também com outras pessoas, essa questão do amor. Então, não acredito que seja só uma atitude, porque
como a fé é por meio de Deus, eu acredito que Ele também trabalha isso dentro do nosso coração. Muito bem. Esse casal, eles tiveram o que nós chamamos de aconselhamento bíblico. E eu vou perguntar deles exatamente qual que é a importância do aconselhamento, porque vocês sabem que existe o aconselhamento bíblico, existe o aconselhamento cristão, e eu quero saber deles qual que é a importância, ou qual foi a importância, ou qual é a importância do aconselhamento antes do casamento e na continuidade do casamento. Vamos lá. Vou começar por mim. Eu acho imprescindível, acredito que para qualquer casal é preciso sim um aconselhamento. Como eu havia dito anteriormente, nós precisamos saber qual é o nosso papel. Qual é o papel da esposa? Qual que é o papel do esposo? O que é o casamento? Se a gente não tem a consciência do que são essas coisas, a gente vai casar e na primeira frustração se separa. Porque acredita que o casamento pode haver separação, que existe alguma brechinha, porque o marido fez isso, porque a esposa fez isso e separa. Então isso é muito importante até para que o casamento venha se consolidar, não venha a ocorrer separação, briga. Isso evita, porque a gente sabe que somos de culturas diferentes, mas também sabemos o que somos. Aqui, como esposo, o meu papel, o esposo, qual é o papel do casamento? Será que eu devo me estressar sempre? Então isso é muito importante. E claro que, como eu disse, a palavra é muito viva, ela fala conosco. Mas é de extrema importância que nós tenhamos alguém para nos auxiliar nesse entendimento. Não é tão fácil assim a gente pegar e destrinchar. Por isso se tem um aconselhamento, por isso tem um pastor, pessoas, líderes que têm um conhecimento profundo e compartilham conosco. Então é de suma importância para evitar discussões, para firmar ainda mais o casamento. É de muita importância mesmo. Se a gente, pensando agora um exemplo, quando nós temos muito costume de ir ao médico somente quando aparece um problema, né? Mas é o correto? Não. Qual que é o correto? Não é fazer uns exames em um certo período? Ir ao médico, ver como está, os exames de rotina? Esse é o cuidado que nós devemos ter. Assim também é o casamento. Nós não vamos buscar o aconselhamento bíblico somente quando já estiver com briga, já estiver quase separando. Não é assim. Nós temos que nos precaver, né? E o aconselhamento bíblico vem justamente para sanar isso. E aí, Felipe? Eu tenho também o mesmo pensamento, né? Eu creio que todos, antes, todo casal que tiver já, que forem casar, devem fazer 100%, sem exceção de nenhum, devem fazer o aconselhamento bíblico antes do casamento, para conhecer, saber o papel de cada um, né? Como minha esposa disse agora, o papel de cada um. É muito importante ter esse conhecimento dentro do casamento, porque às vezes, ao não conhecer, você pode entrar na frente ou do seu marido ou da sua esposa, você pode entrar na frente e isso pode gerar um conflito entre o casal, né? Então é muito importante. E só acrescentando, não somente assim no casamento, antes do casamento, mas começou a namorar, procure, porque nós temos que ter bastante conhecimento, principalmente durante o namoro. A gente precisa ter também a consciência do que é um namoro cristão. Nós temos muitas ideias aí para fora, né? Fora da igreja, o que é um namoro, fazer de tudo no namoro. Por isso é importante o aconselhamento. A partir do momento que começou a namorar, já busque o pastor, já busque os seus líderes para ter esse respaldo. Muito bem. E aí, você está sendo aconselhado, está buscando aconselhamento? Ou não? Como é que está o seu casamento? Infelizmente, uma das coisas que eu tenho percebido nessa minha pequena jornada na caminhada cristã é que nós, como igreja, a liderança, tem abandonado os casais. Não que está abandonando no sentido literal, mas
deixando, ou os casais estão deixando de buscar o aconselhamento, muitas vezes por falta de confiança, e também são coisas que estão sendo esquecidas. O tipo de aconselhamento que tem sido dado, muitas vezes os casais estão ouvindo mais os seus amigos, conselho da pessoa do mundo, do que conselho de pessoas realmente envolvidas com a palavra. Às vezes, os próprios conselhos de pessoas da igreja são conselhos mundanos, que não tem nada a ver com a palavra. Mulher, deixa esse teu marido, tem outro. Não dá, a fila anda. Quer saber? Vai um, é igual biscoito, vai um, vem 18. Tipo assim. Ou seja, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas é uma das questões que a gente, se vocês escutarem um pouco mais da história deles, eles têm umas experiências interessantes, algumas coisas que aconteceram com eles sobrenaturais. Porque a nossa vida cristã, a vida cristã é sobrenatural. Nós viemos de Deus, vamos voltar para Ele. Então, a trajetória deles é interessante. Eu quero que eles contem pelo menos duas experiências sobrenaturais, experiências que eles tiveram de confirmações, ou nesse relacionamento deles até chegar ao matrimônio. Vocês podem nos contar duas aí? A primeira foi com relação a conhecer o Felipe. Antes eu estava namorando o Ian, acho que todos vocês já conheceram, o filho do pastor, e ocorreu de não ser possível. A gente entende que Deus tem outros planos, e eu por um período fiquei muito triste, e fui orar a Deus para que Ele mandasse um esposo, um homem que fosse conhecedor da palavra, que fosse cristão, tem todas as características. E como eu contei no início da live, não sei se todos estavam presentes, no outro domingo, então no domingo eu orei, inclusive aqui na igreja nós nos reunimos, nos joelhamos, o pastor, foi o pastor Jânio, foi a Nilce que pediu para nós todos ajoelhassem, e nessa, quando eu fui me ajoelhar, eu justamente pedi isso a Deus. E no outro domingo, ele já estava aqui na igreja. Então foi realmente uma confirmação de Deus de uma forma tão sobrenatural. Como o Felipe falou, ele não morava aqui, ele era da Espanha. E de alguma forma a gente pode achar que é coincidência, de uma coincidência ele vir para a igreja, por uma coincidência ele sair da Espanha e vir para cá. Não, eu acredito que é um propósito. É um propósito. Agora diga alguma sua. Tudo tem um propósito, né? Quando eu estava na Espanha, aconteceu o Covid. Aí eu estava trabalhando na época, aí a empresa, uma empresa multinacional, ela pegou e veio a fechar os turnos, e nisso eu fui também, né? E depois disso, muita dificuldade lá no país, eu não encontrava emprego. Fiquei uma boa temporada sem encontrar emprego. Na verdade, não encontrei, depois que eu saí de lá, não encontrei nada. E eu mandava o currículo para tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo de emprego, e não consegui encontrar. Aí até que eu decidi voltar para cá, no Brasil, Cuiabá, onde eu morava, e eu decidi voltar. Falei, não, vou para lá e vou estudar, vou para lá, para o Brasil, que é melhor. Aí eu peguei e conversei com meus pais, eles concordaram e eu vim. E até então não sabia. Aí um sábado, estava na minha avó e chega o pastor Jânio, mais o Diogo, vão lá para comprar, e conversa bem, conversa vai, e me faz um convite para ir com eles no evento que havia, né? E eu falei, não ficava meio assim, falei, tá bom, eu vou. E sem eu saber que era já o caminho de Deus, né? Que havia começado já desde quando eu tinha vindo. E voltando um pouquinho atrás na minha vinda, que eu lembrei agora, eu cheguei atrasado. Eu cheguei um dia depois que era para mim ter chegado. Porque estava combinado de eu chegar, e tinha uns amigos meus de Rondônia, que eu ia chegar, eles estavam aqui, eu iria com eles para Rondônia, direto para Rondônia. O que aconteceu? Tema de Covid, eu fiz o exame, não deixaram entrar porque disse que o exame estava vencido. Eu tive que ficar um dia inteiro em Madrid, lá no aeroporto,
fazer o exame de novo e esperar até meia-noite do outro dia para me embarcar. E isso aconteceu. Chegando em São Paulo, conversando com a minha mãe, ele falou, não, o pessoal ainda está lá, eles vão te esperar até, parece que até 11 horas, até de manhã. Meu voo em São Paulo, atrasa. Eu fui chegar aqui já de tarde, eles já tinham ido embora. E eu falei, poxa, eu queria ir, mas tá bom, né? Ficar. E sem eu saber que isso já era caminho de Deus para mim ficar em Cuiabá. Deus queria que eu ficasse em Cuiabá. E então foi, no sábado, eu aceitei o convite e fui. E quando eu estava sentado assim, eu aqui tinha uma janela bem grande, eu vi ela vindo. Estava cheia a sala, eu vi ela vindo e eu senti no meu coração, tive um sentimento que aquela sua esposa, casar com ela. E eu já havia sentido, já tinha esse sentimento várias vezes, e toda vez que eu tinha esse sentimento, o que eu sentia acontecia. Meus empregos anteriormente, que eu sentia, você vai entrar, você vai trabalhar, e passava o tempo, acontecia aquilo que eu sentia. E não foi diferente dessa vez. Eu vi ela, eu tive aquele sentimento, eu fiquei assim, até que no primeiro dia, né, aí nos apresentamos, aí foi, como eu havia dito antes, né, e é isso, Deus foi preparando, e a partir desse sentimento que eu tive, eu fiquei com isso no meu coração, né, e comecei a orar, muito com a gente orava aqui. Quando eu vi, já estávamos conversando. E agora estamos juntos. Muito bem, agradecemos, muito obrigado Galano da Silva por estar aí, a Mica, muito obrigado, ao Observador da Natureza também, muito obrigado por estarem conosco aqui, ouvindo um pouquinho da história desse casal, falando sobre casamento. E depois a gente ouviu um pouquinho dessa história deles, ouviu o que eles nos relataram. Existem muitos jovens, Giovana e Felipe, que estão em dúvida sobre casamento, estão desacreditados do casamento. Tem muitos crentes que não querem nem casar, nem querem nem ouvir falar de casamento. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para esses jovens que pretendem casar ou para aqueles que não pretendem. Tá? Vamos lá. Primeiro, é bíblico, né, que tenhamos, o homem deve ter uma mulher. Então, se ficou alguma dúvida, digo assim, se o homem ou a mulher tem alguma dúvida, talvez, muitas das vezes, a dúvida de vai casar ou não, se essa é a pessoa. Sempre fica aquele, mas será que este é o homem que Deus quer para mim? Ou será que essa é a mulher que Deus tem para mim? Então, primeiramente, é oração. Deus, Ele fala conosco. Mas Deus vai falar no meu ouvidinho, Gente, a Bíblia, ela fala conosco. Muitas das nossas respostas, na verdade todas, estão na Bíblia. Então, biblicamente, tem as características que um homem e uma mulher devem ter. Então, se essa pessoa que está ao seu lado, né, que você está com dúvida, será que eu vou casar ou se eu não vou casar? Será que ela é a mulher para mim ou o homem para mim? Verifique biblicamente. Atende todos os requisitos? É importante isso. Muito importante, porque isso lá na frente vai chocar. E é importante casarmos com uma pessoa cristã, que tenha princípios bíblicos. Claro que tem exceções que Deus une todas as pessoas, porque Deus quer trabalhar, mas isso é fixo. Sempre Deus vai pegar talvez uma pessoa ímpia com um cristão e vai fazer essa obra. Nem sempre. Por isso que nós temos que buscar em oração e discernimento a Deus e verificar biblicamente se essa pessoa atende os requisitos bíblicos, se é uma pessoa cristã, se ela realmente conhece a palavra, não somente conhecer como viver. E outra barreira que pode acontecer também é a questão financeira. Muitas pessoas podem pensar, não, mas casar é muito caro, lá na frente vai dar errado, e aí eu estou gastando. Gente, a gente não tem a noção de como Deus é maravilhoso, qual o nosso poder em Cristo, qual o poder da nossa oração. Como eu havia comentado antes, Deus foi abrindo as portas de uma maneira sobrenatural. Inicialmente nós não tínhamos, e Ele preparou tudo e nos mínimos detalhes. Então não se apegue a dinheiro, a tempo.
vai, não tenha dúvida. A gente fica muitas das vezes com dúvida, será que eu tem que ir? Tem que ir. Se tem a confirmação de Deus, vai, não seja desobediente. Isso é uma desobediência. Tá? E quanto aos jovens, né, muitos pensam, não, mas o mundo é melhor. Eu consigo várias. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que não é uma carência do coração, algo que não deve ser que deve ser trabalhado? Às vezes pode ser algo que você queira preencher, um vazio. E esse vazio, pessoal, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, em pessoa nenhuma. Como nós até aprendemos com o nosso pastor, a gente não casa para fazer um ao outro feliz, não. A felicidade é suficiente em Cristo Jesus. É só por meio dele que nós temos a felicidade, a verdadeira felicidade, a paz, a alegria. Somente nele. Se a gente buscar em pessoas, a gente não vai encontrar. Por isso que tem muitos jovens frustrados, tem muitas pessoas que casaram, estão frustradas. Ah, mas meu casamento não está bom. Será que é porque não falta isso? Porque você está tentando buscar felicidade na sua esposa, no seu esposo, no seu dinheiro, ou no seu trabalho? Vocês não vão encontrar, não vão, porque isso só se encontra em Cristo Jesus. Em lugar nenhum vocês vão encontrar. Então talvez isso que vocês ficam na dúvida, querendo o mundo, é algo que falta, que precisa ser trabalhado no coração. Precisa. Porque a verdadeira felicidade, alegria, ânimo, só encontra em Cristo Jesus. Lá fora é um mundo de ilusão. A gente pensa, não, mas eu estou rodeado de amigos. Estou feliz aqui, eu estou com dinheiro, eu consigo viajar para lugares maravilhosos. Muito bem, bacana, viajar é muito bom, mas ainda é vazio, porque o mundo lá fora é somente ilusão. É ilusão. Tá? Então, busque ao Senhor. Busque ao Senhor confirmação e não busque alegria no outro. Não vai. Se vocês estão querendo casar para buscar alegria no outro, a alegria é buscar felicidade nele, fazer ele feliz ou ela feliz, não foi para isso. Não é esse o propósito do casamento. Muito bem. E aí, Felipe? Falou tudo. Pregadora da palavra. Mas é isso mesmo, pessoal, tá? Como a minha esposa disse, se vocês têm esse pensamento de casar, vou casar para fazer ela feliz, ou vou casar para eu ser feliz, esse pensamento, vocês já estão começando errado, porque o casamento, primeiramente, é para a glória de Deus. Então, se vocês tiverem com esse pensamento, que o casamento, que vocês estão casando, que vocês estão juntos para fazer a vontade e a glória de Deus, não pode ter dúvida. Pode continuar que Deus irá preparar tudo. Se você falar, mas não tem tempo, mas não tem dinheiro, Deus irá preparar tudo. Do mínimo até se achar impossível, Deus irá preparar. Uma coisa que estava quando a gente estava na preparação foi aquela mensagem que Deus, o primeiro milagre de Jesus, né? Que Deus vai num casamento, justamente no casamento, transforma a água para o vinho. E aí ele leva, o que eu achei interessante é que a mãe de Jesus pede para ele fazer. E ele ainda fala que não vai chegar o tempo dele. Em nenhum momento ela questiona, ela só fala assim, fazer tudo o que ele disser. Não fala, mas faz isso, por favor. Não, ela só fala, fazer tudo o que ele disser. E ele fala para o pessoal pegar os serventes, né? E também eles não questionam, eles só simplesmente vão lá e fazem, ou seja, não há questionamento. Se Deus falar, vai, porque Deus irá preparar tudo. E o vinho que Deus, a água que Deus transformou em vinho, é bem melhor do que o vinho que estava sendo servido, ou seja, a qualidade, né? Deus irá preparar com qualidade. Então, oração, ler a leitura, a Bíblia, nunca deixar de ler, e ler com atenção, não ler por ler, mas ler com atenção. Se você lê uma vez e não entendeu, lê outra vez, ora, peça para Deus discernimento para entender o que está escrito, porque Deus irá falar com você. Viu, pessoal? Obrigado por estar aí, Tereza. Obrigado, Léo, amigo mineiro, sempre nos acompanha por aí.
Muito bem, então vimos que casar, ainda existem jovens que creem no casamento, né? E o casamento é muito importante porque ele é feito ele é triuno, né? Sim. Entre o casal e Deus no centro. E outra coisa que eles disseram que Jesus fez um milagre no próprio casamento. Justamente o primeiro milagre dele foi no casamento. E o vinho que ele fez era bem melhor do que o primeiro vinho. Muito melhor. Então, já terminando a nossa live, quero dizer para você que vale a pena casar. Vale a pena constituir família. Não importa o que o mundo diga. Importa que se Deus está com você, se você tem convicção de que aquele casamento é para a glória de Deus, então vale a pena casar. E a gente quer deixar uma mensagem para você, desejar um feliz ano novo, né, Felipe e Giovana? Feliz ano novo, pessoal, continue, persevere. A caminhada cristã é fácil? Não é. Não ache que tudo vai ser maravilhoso. Claro que é maravilhoso em Cristo, né? Porque a gente tem tudo nele. Mas se prepare também, porque nem sempre vai ser flores, tá? Mas vale a pena perseverar. Exatamente, né? Às vezes a gente vamos em contra o pensamento do mundo, né? Pode levantar amigos, familiares contra você. Mas se Deus falar, pode prosseguir, porque lá na frente você vai entender e as outras pessoas vão entender o que Deus disse para você. E feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. Feliz en español ahora, Felipe. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y en el próximo año, Charlas Hispanas vuelve con muchas entrevistas, sí, ¿no? El próximo año, 2023, estaremos con muchas en directos de Charlas Hispanas, ¿vale? Y os iremos anunciar y hay novedades también. Muitas novidades, amigos. Esperem, tá bom? Obrigado ao casal, te agradece. Fora para compartilhar essa live. Verdade. E compartilhem, por favor, a live, tá bom? Para que Se possa alcançar. Possa alcançar. Muitas das vezes, né, alguma pessoa está nas redes sociais, que é um instrumento que dá facilidade, né, e acesso a muita gente. Então, às vezes o que a gente fala aqui possa servir para alguém que está precisando. Então, compartilhem. Manda um oi para Marisete. Marisete, oi. Obrigado por estar aí, chegou no finalzinho, está passeando, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe a nossa live aí e já também vai estar no nosso canal no YouTube. E também. Dedicação para entrevistar eles. E também tem aqui, ó, se quiser entrevistar o casal, estamos à disposição. É só entrar no direct do Felipe ou da Giovana, Felipe com 2 L's, e já agenda com eles. Bom, até a próxima Charlas Hispanas em espanhol e em português. Exatamente. Tchau. Cuídense.